Então, pessoal, vou fazer mais um exemplo aqui de circuito RLC série, tá? Para mostrar para vocês como é que a gente faz, tá? Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos calcular as condições iniciais, né? Que são pedidas aqui, tá? Então, vamos separar esse circuito aqui. Esse circuito aqui, então, a gente vai resolver primeiramente para t menor do que zero, né? Então, aqui, nessa etapa aqui, para t menor do que zero menos, ok? Então, o que vai acontecer? Nessa condição aqui, ó, a chave está fechada, né? Porque ela vai abrir em zero. Então, a setinha aponta o que ela vai fazer em zero. Ela vai abrir em zero. Então, essa chave aqui, antes de zero, ela está fechada, tá? Antes de zero, então, o que acontece com os capacitores e os indutores? Eles estão totalmente carregados e a sua tensão não varia mais. Então, a gente troca o capacitor, então, por um circuito aberto, tá? Por um circuito aberto aqui. E o indutor a gente vai trocar então por um curto-circuito, tá? Porque ele não, sua tensão não varia mais, tá? Então aqui, ó, a gente vai trocar por um curto-circuito, tá? Ok? Então essa corrente, essa tensão que aparece aqui, ó, pessoal, é a tensão de VC de zero menos, tá? E essa corrente que está descendo aqui é a nossa corrente de IL de zero menos, ok? Então, quanto que é esta primeira corrente, né? Quanto que é a corrente de IL de zero menos? Ela é a corrente que está passando no resistor de 6 ohms, tá? Que é só a gente pegar e fazer o série desses dois caras aqui e dividir por 10. Então, vai dar 10 dividido por 4 mais 6 ohms. Isso aqui vai dar, então, 1 ampere, tá? Depois, nós podemos calcular a tensão do VC de zero menos, tá? E a tensão do VC de zero menos, ó, como não está passando corrente nesse resistor aqui, ó, tá? Então a sua tensão aqui é 0 volt, tá? Então é como se a gente eliminasse ele. Então essa tensão em cima do capacitor aqui, ó, é a tensão em cima do resistor de 6, tá? Então é só fazer um divisor de tensão, vai ser 10 vezes 6 dividido por 4 mais 6. 4 mais 6 dá 10, corta com isso aqui, vai dar então 6 volts. Tá? Então tem 6 volts em cima deste capacitor aqui, tá? Ali que é, vamos apagar esse cara aqui, nesta polaridade ali, ó, tem 6 volts nesta polaridade. E no indutor aqui está passando então 1 ampere, tá? O que mais pode ser calculado aqui? As outras, a gente até pode calcular, né, as tensões, né, e as correntes. Tipo, a corrente no capacitor, IC de zero menos, que é a corrente que está descendo aqui, né, IC, a gente sabe que é 0 amperes, né, porque o capacitor abriu. E a tensão no indutor, VL de zero menos, ela é igual a 0 volt, né, porque o indutor ele já está totalmente carregado e a sua tensão não varia mais, tá? Beleza? Então esse aí é o circuito para t igual a 0 menos, tá? Depois nós podemos ir então para t de 0 igual a 0 mais, né? Então t igual a 0 mais, vamos fazer aqui, ó. Vamos pegar esse circuito aqui, ó, tá? Então em t de 0 mais o que acontece? A chave aqui ela abre, tá? Ela abre. Então o nosso esse cara aqui vai virar um circuito aberto, né? Porque a chave abriu, tá? Então, vamos apagar esse cara aqui, porque ele vai ficar, não vai mais aparecer, tá? Então, vai ficar um circuitinho assim, tá? Então, vamos só mover ele para cá, ó. Isso aqui é t igual a 0 mais, ok? Então, aqui nós temos aquelas mesmas condições iniciais que a gente acabou de calcular. O VC de 0 mais, ele é igual a, como a gente já poderia ter colocado aqui na tabela, inclusive. Então aqui ó, nós temos o IL de 0 é 1 ampere e a tensão no capacitor é 6. Tá? Então já vamos colocar aqui na nossa tabela. IL de 0 então é 1 ampere. A corrente em 0 mais então também é 1 ampere, porque a corrente não pode variar abruptamente. A tensão aqui VC é 6 volts e a de 0 mais é 6 volts também. Tá? Então aqui nem vou colocar aqui porque já foi colocado ali em cima. Tá? Então, o que, que acontece? Nós temos que analisar esse circuito para essas condições. Aqui embaixo está descendo, então, aquele 1 ampere. A gente não vai precisar da indutância agora, né? Então, aqui está descendo 1 ampere, tá? E aqui nós temos, em cima deste capacitor aqui, ó, nós temos, então, 6 volts, tá? Nesta condição aqui, beleza? Então, isso aqui forma um circuito RLC, né? Porque esse resistor e esse resistor aqui, ó, tá passando a mesma corrente. Então, eles estão em série, na verdade, tá? Então, o que nós temos que calcular? Nós temos que calcular qual que vai ser... Vamos até desenhar, apagar esse cara aqui, que fica mais fácil de a gente visualizar.
Então, nós temos aqui ó, a tensão, né? Que é o VL de 0 mais, que a gente tem que calcular. E aqui a corrente, né? IC de 0 mais, tá? Como é que a gente faz isso aí? Então, primeiro de tudo, o que a gente pode fazer é a tensão, tá? Então, vamos fazer uma malha aqui dentro, tá? Então, aplicando lei de Kirchhoff das tensões na malha, nós temos que, fazendo uma malha, vai ficar uma tensão assim, ó. Aqui tem um negativo, né? Então, a gente respeita essa polaridade aqui. Porque o capacitor ele se comporta como se fosse uma fonte de tensão, né? Não, mas a tensão já está definida em cima dele, é 6 volts. Logo, em T igual a zero, porque a tensão não pode variar abruptamente. A única que pode variar abruptamente aqui é a tensão do indutor, tá? Então, é isso que nós vamos achar aplicando malhas, tá? Então, nós vamos sair desse ponto aqui, ó, e nós vamos caminhar para cima. Então, vai ser mais, né, 3, que é a resistência, vezes a corrente que está circulando aqui, tá? A única corrente que está definida aqui é a corrente do indutor, que ela vale 1 ampere logo que troca a chave, tá? Então, aqui vai ser o IL de 0 mais, tá? Então, subindo ali, vai ficar menos o VC de 0 mais. Chegou lá em cima, mais 6 vezes o IL de 0 mais, tá? E chegou ali em cima o VL de 0 mais. Isso aqui igual a zero. Então, isso aqui é lei de Kirchhoff das tensões dentro dessa malha, tá? Então, substituindo isso aqui vai dar 3 vezes 1, tá? Menos o VC, que é 6, mais 6 vezes o IL0, né? Que é 1, mais o VL de 0 mais, tá? Igual a zero, tá? Então, isso aqui vai dar quanto? Ó? Esse menos 6 vai cancelar com esse 6 aqui, ó, tá? Então, vai ficar 3, que vai passar para o outro lado, vai dar menos 3. Então, o VL de 0 mais é igual a menos 3 volts, tá? Entendido? Então, esse aqui é a tensão inicial no indutor. Então, ele vai começar com menos 3 volts em cima dele, então vai fazer com que essa corrente tenda a diminuir. Tá? Então, ela vai tentar diminuir. O que mais que nós podemos calcular? Podemos calcular o IC de zero, né? IC de zero a gente pode calcular direto aqui, que é bem tranquilo, tá? Vamos calcular aqui embaixo, tá? Porque olha o que acontece. Essa corrente do capacitor está descendo, ó, tá? Tá descendo. Enquanto que essa corrente aqui do indutor, ó, ela está para baixo. Essa corrente então, ela vai descer e vai subir aqui no capacitor, entrando no negativo, tá? Então, o que acontece é que isso aqui é o nosso IL de 0 mais, né? Então, o IL de 0 mais, ele é igual a menos o IC. Ou vamos colocar ao contrário, né? O IC de 0 mais é igual a... O IC de 0 mais é igual a menos o IL de 0 mais. Por quê? Porque se a gente olhar aqui no circuito, a gente consegue ver, né? Que essa corrente está descendo e ela sobe lá. Contrário àquela corrente que a gente quer saber. A gente quer saber essa corrente aqui, IC de 0 mais, que a gente não sabe. A gente sabe essa aqui, tá? Então, vai dar que o IC de 0 mais é menos aquilo ali. Então, vale o IC de 0 mais, ele vale menos 1 ampere. Tá? Então, essa aqui é a corrente inicial do capacitor. Tá? Depois, o que mais que nós temos que saber? Nós temos que saber, então, as derivadas, né? Que são essas derivadas aqui, ó, né? Que são pedidas aqui. Ó, tá? Então, a gente pode fazer isso, vamos fazer a da derivada da corrente. A gente sabe que VL, tensão no indutor, né? A gente sabe que VL é igual a L vezes DIL dt, ok? E a gente sabe que isso aqui é válido também no ponto que a gente está avaliando. Tá? Então, se a gente olhar VL de 0 mais, é igual a L vezes DIL dt em t igual a 0 mais. Tá? Então, a gente quer saber a derivada em zero. Então, a gente vai passar o L dividindo para o outro lado, né? Em t igual a 0 mais. E o L vai passar para o outro lado. Então, vai ficar VL de 0 mais sobre L. Tá? VL de 0 mais a gente acabou de calcular. É menos 3. Tá? E a indutância vale, se não me engano, 0,5, né? Indutância 0,5 ohms. Tá? Então, aqui nós vamos jogar 0,5. Isso aqui vai dar, então, menos 6 volts. Tá? Então, essa aqui é a derivada da corrente. Tá? Isso aqui não é volts, né? Vale menos 6, o quê? Ampere por
segundo, porque é DI, isso aqui é I por segundo, né? Então, vai ser ampere por segundo, tá? Então, essa aqui é a unidade, é a taxa de variação da corrente quando ela está saindo de zero. Ela vai sair com aquela corrente de 1 ampere, só que vai estar diminuindo numa taxa de 6 amperes por segundo. Tá? Cada segundo vai diminuir 6 amperes. Só que, claro, logo que ele começa a descarregar, essa taxa vai mudando, né? A taxa também muda. Beleza? O que faltou? Faltou a outra derivada, né? Então, isso aqui, ó, esse DIL, vale menos 6, né? Amperes por segundo. O VL vale menos 3, tá? Menos 3 volts. A corrente vale menos 1 ampere. Tá? Falta esta derivada aqui. Aquela derivada a gente tira da outra equação da equação do capacitor, né? Tira daqui, ó. A gente sabe que IC é igual a C dVC dt, tá? Então, quanto que vale... isso aqui é válido, então, para zero também, tá? Zero mais, tá? Por que não vale, isso aqui não vale para zero menos, né? Porque a corrente em zero menos do capacitor é outra, né? Porque a corrente no capacitor pode mudar abruptamente, mas a tensão não, tá? Isso aqui é C vezes dVC dt em t igual a zero mais, tá? Então, o IC de zero mais, a gente já viu que vale menos 1, né? Mas a gente quer saber a derivada, né? Então, dVC dt em t igual a zero mais, isso aqui nós vamos passar esse C dividindo para o outro lado, né? Vai ficar IC de zero mais, sobre a capacitância, tá? Então, essa derivada vai dar VC dt em t igual a zero mais. Isso aqui vai dar a corrente, que é menos 1 sobre... Isso aqui vai dar menos 1 sobre a capacitância. Quanto que é a capacitância? Ela é 0,02, tá? 0,02. Então, menos 1 dividido por 0,02, isso aqui vai dar... Então, esse cara aqui sai com menos 50 volts por segundo. Essa é a taxa de variação da tensão logo que trocou. Beleza? Então, já achamos todas as condições iniciais aí que a gente se propôs a encontrar, tá? Menos 50 volts por segundo. Beleza? Isso aqui, pessoal, provavelmente vai cair na prova, tá? Achar essas condições iniciais. Resolver a equação já é bem mais complicado. Provavelmente eu não peça, tá? Mas tem que, para conseguir fazer isso, a gente tem que conseguir entender todos esses exercícios, tá? Então, o que faltou agora, pessoal? Faltou analisar esse circuito aqui para t igual a infinito, tá? Então, jogando t de infinito aqui, ó, como é que vai ficar esse circuito? Ele vai ficar... eu vou tentar colocar nesse quadradinho aqui, só que eu tenho que apagar algumas coisas. Esse circuito aqui, para t igual ao infinito, a chave já abriu, né? Faz um tempão que ela abriu, né? E esse cara ficou assim, né? E daí, o que vai acontecer? Agora, esse circuito aqui diminuiu. Nós vamos pegar isso aqui, ó, e vamos... Tá? Então, para t igual ao infinito, t tendendo ao infinito, o que vai acontecer? Então, o que vai acontecer quando t tender ao infinito, pessoal? Esse capacitor aqui ele vai abrir, né? Porque a sua tensão vai parar de variar. E o indutor vai acontecer o quê? Ele vai entrar em curto-circuito. Tá? Então, aqui, ó, no lugar do indutor, nós teremos o IL de infinito. Tá? E aqui nós teremos o nosso VC de infinito. Tá? VC de infinito. Ok? Essa tensão aqui. Então, como é um circuito aberto aqui, pessoal, não tem nenhuma fonte, tem zero de corrente. Então, o nosso IL de infinito ele vai ser igual a 0 amperes. E o nosso VC infinito vai ser igual a 0 volts. Tá? Daí temos também aqui a corrente do capacitor de infinito, que também vai ser 0 amperes. E o nosso VL de infinito, que também vai ser 0 volts. Tá? Então, são basicamente esses aí os nossos valores. Aí, tá? Então, agora, já resolvemos então as condições iniciais, a gente pode pegar agora e resolver a nossa equação. Tá? Então, a gente vai pegar esse circuito aqui ó, e vamos analisar ele para t igual a t maior que zero. Tá? Para t maior do que zero, nós temos que a chave já abriu, né? Então vai ficar idêntico àquele circuito que a gente acabou de ver, né? A chave abriu, não vai ter mais essa parte do circuito. Então, vamos colocar ele bem aqui do lado, tá?
Então vamos lá, agora a gente começa a fazer aquela análise, né, da equação diferencial, tá? Então primeiro nós vamos calcular quem? Primeiro nós vamos pegar e calcular o IL, tá? IL dt, ok? Quanto que vale o IL dt? Então nós vamos pegar e analisar esse circuito aí, tá? Vamos analisar como? Vamos analisar por malhas, tá? Então vamos fazer uma malha aqui. Essa corrente da malha é a própria corrente do IL, tá? Que nós já estamos procurando, tá? Então nós vamos ficar com uma tensão positiva, assim, né? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar e abrir um pouco esse circuito. Então vai ficar assim, né? Nós temos aqui o nosso VL, tá? E aqui nós temos, então, uma corrente, né? É o IL, tá? Que está circulando dentro dessa malha, tá? Não vamos esquecer, pessoal, que esse capacitor ele tem uma condição inicial, né? Que é VC de 0 mais, que vale um valor ali que eu já vou olhar, e o IL de 0 mais também tem um valor, tá? Quanto é que é esses valores ainda, que eu já não me lembro mais. Nós vimos que o IL aqui é 1 ampere, tá? Então, esse IL aqui é 1 ampere e a tensão inicial é 6 volts, tá? 6 volts. Então, isso aí nós temos que levar em conta na hora de resolver. Depois a gente pega o valor das derivadas, tá? Ok? Então, vamos analisar essa equação aqui dentro. Então, se a gente fizer com essa corrente nesse sentido, ó, ele vai produzir polaridades, né, nestes resistores, tá? Porque isso aqui é a corrente da malha, tá? Que aqui em cima 1 mais, tá? Lembrando que a polaridade dos elementos, pessoal, é produzida pela corrente de malha, tá? Pela corrente de malha. Então aqui, ó, na hora da gente resolver isso aqui, ó, tem que levar em conta que a corrente vai entrar por baixo. Então vai produzir um mais aqui, ó, e um menos aqui no capacitor, tá? E só que esse capacitor ele foi polarizado com uma tensão assim, ó, VC de 0 mais com 6 volts, tá? Só que é nesse outro sentido, tá? Vocês estão vendo que a polaridade produzida pela corrente de malha é diferente daquela original, tá? Então, essa condição inicial aqui você tem que tomar cuidado, que ela vai ter que ser negativa, ela vai ter que ser menos 6, porque a polaridade original está diferente dessa aqui, tá? Então, isso aqui que eu vou tentar diferenciar isso aqui da seguinte forma, tá, pessoal, para não confundir. Que é o seguinte, essa aqui é a polaridade produzida pelo indutor. Então, isso aqui, em vez de chamar de VC, eu vou chamar de VCIL, tá? Que é a polaridade produzida pela corrente IL, tá? E essa condição aqui ó, é a condição produzida originalmente, da etapa anterior, tá? Que ela está onde? Ela está nesse sentido assim, ó, tá? Isso aqui é VC dt, tá? Tá nessa polaridade. Mas aqui, essa polaridade é produzida pela corrente IL, tá? Então, saindo desse ponto aqui, nós vamos somar as tensões, tá? Então, aqui eu vou chamar de V3, porque é a tensão do resistor 13, aqui de V6, tá? VCIL e VL, tá? Então, sair desse ponto aqui vai ficar mais V3, mais VCIL, tá? Mais V6, mais VL igual a zero. O que vai acontecer? Nós temos que trocar tudo isso aqui por IL, tá? Tudo isso aqui tem que aparecer IL no lugar, tá? O que é V3? V3 é a tensão no resistor, que ela é 3 vezes a corrente da malha, que é o próprio IL. Então, eu já vou colocar aqui, ó, 3IL, tá? O que é VCIL? É a tensão no capacitor, tá? Então, o que é VCIL, tá? O que é a tensão no capacitor? Ela é 1 sobre a capacitância vezes a integral, tá? Da corrente que passa por ele, tá? De 0 até t, da corrente que passa por ele. Qual que é a corrente que está passando por ele? IL, tá? Então, eu vou colocar IL aqui dentro, dt, tá? Por quê? Porque a gente sabe que a tensão no capacitor ela é integral da corrente que passa por ele, tá? Lembra que o capacitor é como se fosse um reservatório acumulando carga, né? Acumulando água. E aqui mais a condição inicial, que daí tem que tomar um cuidado muito grande, porque aqui nós estamos entrando no positivo, só que a condição inicial é invertida, ó, tá? Tá invertida, então nós vamos usar menos 6, tá? Menos 6 ali dentro, porque ele está invertido, tá? Então aqui é menos 6, ok? Então essa aqui é a equação que nós vamos colocar aqui, ó. 1 sobre a capacitância, que é 1 sobre 0,02, integral de 0 até t, dIL, dt, menos 6, tá?
mais o V6, que é 6 vezes IL, mais a tensão no indutor. Que a tensão no indutor, né, a gente sabe que VL é L vezes DIL dt, tá? Então, quanto que é o indutor? 0,5. 0,5 vezes DIL dt. Igual a zero. Beleza? Então, temos essa nossa equação aí. Que nós vamos fazer o que agora? Nós vamos derivar esse cara. Tá? Podemos pegar e ainda agrupar ela um pouquinho antes de fazer a derivada. Nós podemos pegar e... o que nós podemos fazer? Nós podemos colocar esse cara aqui na frente. Tá? Vai ficar 0,5 vezes dIL dt. Tá? Depois podemos somar essa 6IL com esse 3. Vai ficar mais 9 vezes IL. Tá? Mais... Isso aqui vai dar 50, né? 50 vezes a integral de 0 até t de IL dt menos 6 igual a zero. Tá? Só para dar uma organizada. E daí aqui a gente vai derivar tudo, né? Por quê? Porque tem uma integral aqui no meio. Nós temos que tirar essa integral daqui. Como é que a gente faz isso? A gente pega aí e usa a derivada. A gente deriva dos dois lados, não muda nada para nós, né? E a integral vai sumir. Então, fazendo essa derivada da derivada, vai dar uma derivada segunda. Então, vai ficar 0,5 vezes a derivada segunda de IL dt. Ok? Aqui vai ficar mais 9 vezes dIL dt. Tá? E aqui vai ficar mais 50 vezes IL. Tá? Igual a zero. Beleza? Então, aqui agora está todo mundo no formato padrão. Tá? Lembrando que esse menos 6 aqui, a derivada elimina ele também. Ele sai daqui. Vai dar zero essa derivada. Tá? Então, ficou isso aí a nossa equação. Tá? Vou colocar um pouquinho para cima aqui. Ó. Tá? E daí, o que podemos fazer para deixar na forma padrão? Vou multiplicar tudo. Vou multiplicar tudo por 2 isso aqui. Ó. Tá? Porque daí vai tirar esse 0,5. Então, vai ficar DIL dt, né? Ao quadrado aqui e no operador de cima, mais 2 vezes 9 vai dar 18, tá? DIL dt, mais 100 vezes IL, igual a zero. Beleza? Então, essa equação diferencial nós temos que tentar resolver, tá? Então, aqui em cima, pessoal, nós temos a nossa equação diferencial, tá? Temos que dar um jeito de resolver ela. Então, lembrando que a gente tem que pegar e resolver aquela equação característica dessa equação diferencial. Nós sabemos que a solução dessa equação, IL dt, ela é do tipo A vezes E na menos lambda t. Quando a gente substitui essa equação dentro da derivada, a gente vai ver que a única forma de fazer com que essa equação seja uma solução é quando a gente resolve uma equação que aparece em função de lambda. Tá? Quando a gente zera aquela equação do lambda, a gente vai conseguir achar a exponencial aqui, o argumento da exponencial que resolve o sistema, e depois o A a gente usa as condições iniciais para resolver. Então esse lambda sai daqui de dentro. Como é que a gente faz? A gente pega a equação característica, que ela é formada pela equação diferencial, só que no lugar da derivada a gente coloca lambda. Então vai ficar lambda ao quadrado. No lugar da derivada segunda vai ficar lambda ao quadrado. Tá? Mais 18 vezes lambda, mais 100 vezes lambda, igual a zero. Tá? Então a gente vai usar Bhaskara agora, vai dar 2 lambdas aqui, lambda 1. Isso aqui está numa forma que é A mais B lambda mais C, né? Então isso aqui é como se fosse o A, esse aqui é o B da equação e esse aqui é o C da equação. Então aqui, né, menos B mais ou menos, mais nesse caso aqui, né, porque é a parte positiva, raiz de B ao quadrado menos 4AC sobre 2. Então isso aqui vai dar menos B, dá menos 18, tá? Mais raiz de... Podemos colocar isso aqui um pouco para o lado, inclusive. E aqui vai dar b ao quadrado, que é 18 ao quadrado, menos 4. O a é 1 e o c é 100, né? Vai dar assim, né? E o lambda 2, que ele é menos b. Daí aqui vai dar menos, né? Raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a, né? Aqui também tem um 2a, tá? Tudo isso aqui é dividido por 2, tá? Então aqui vai dar menos 18 menos raiz de
18 ao quadrado menos 4 vezes 100. Tudo isso aqui sobre 2, tá? Então, quanto é que dá isso aqui, pessoal? Tá? Então, isso aqui ó, vai dar 18, menos 18 sobre 2 vai dar menos 9, tá? E aqui dentro vai dar quanto? Vai dar raiz quadrada, né? Esse cara aqui, ó. 18 ao quadrado menos 400, tá? Vai dar... Por que dá um nota number? Porque isso aqui ó, vai dar um número, uma raiz de número negativo, vai dar um número complexo, tá? E essa calculadora aqui não faz números complexos. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que trocar o sinal dentro, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó... Vou colocar aqui mais e aqui um menos, tá? Quanto é que vai dar isso aí? 26,9, tá? Então, a gente pode fazer ao contrário também. Eu vou trocar o sinal, né? Isso aqui vai dar raiz de 400, só para verificar. Às vezes o Psim faz umas... A calculadora do Psim fica meio louca. Mas é 400 menos 18 ao quadrado, tá? Ó, vai ter um número diferente, tá? A calculadora do Psim, ela é meio maluca, tá, pessoal? Então tem que tomar cuidado. Tem que fazer... Ela não... Ó, dentro da raiz não pode começar com um número negativo, tá? Isso aí pode dar problema. Tem um erro na calculadora do Psim. Então, isso aqui vai dar 400. Eu só troquei o sinal do que está dentro e tirei a raiz, tá? Então, vai ficar 400, tá? Porque vamos ver o que dá dentro da raiz, né? Isso aqui vai dar 18 ao quadrado, né? 18 ao quadrado menos 400, né? Dá 76. Então, eu tenho que tirar a raiz de 76, tá? 76, que vai dar 8,71, tá? E tem um 2 embaixo, né? Então, isso aqui é dividido por 2, tá? Então dá 4,359, tá? Então isso aqui vai dar menos 9 e aqui vai dar mais 4,359. 4,359 J, né? Porque isso aqui deu uma raiz de número negativo, então a gente vai colocar um J aqui, tá? Ok? E desse lado aqui vai dar menos 9, né? Só que daí aqui, como é o terminal negativo, né? Vai dar menos, né? Menos 4,359J. Tá? Aqui ficou ruim de visualizar, eu vou até apagar isso aqui e vou colocar mais para cima. E aqui é o negativo, tá? Então, esses aí são os dois lambdas que a gente tem que usar na nossa equação. Então, como existem dois lambdas, pessoal, existem duas soluções. Então, a nossa equação IL de t, ela é um A1 vezes E na menos 9, tudo isso aqui parênteses, né? Menos 9, mais 4,359J, tá? Tudo isso aqui vezes T, ok? Mais um A2 vezes E na menos 9. Daí aqui é menos 4,359J vezes T, ok? Então, essa aqui é a nossa equação. Agora a gente tem que usar quem? A nossa equação de Euler para fazer isso aqui virar uma função senoidal, tá? Isso aqui não tem espaço aqui. Vamos levar lá para uma página nova. Então, aqui está a nossa equação, tá, pessoal? Agora a gente tem que usar a nossa equação de Euler para fazer a substituição aqui e fazer esse negócio virar uma exponencial, tá? Como é que a gente faz isso, tá? Então, a gente sabe que e elevado num número, nesse caso aqui vai ser um número real mais um número imaginário, o que a gente faz? A gente faz o seguinte, aqui fica IL de t, aqui, ó, isso aqui é uma soma. E elevado, quando eu tenho um número assim, A mais B, isso aqui é a mesma coisa que I na A vezes I na B, tá? Então, essa aqui tem uma soma. Então, é como se eu estivesse fazendo uma multiplicação, tá? Então, vai ficar A1 vezes I na menos 9, T, né? Porque CT está multiplicando tudo, tá? Vezes quem? I na 4,359J vezes T, ok? Mais A2 vezes a exponencial de menos 9t, que apareceu aqui também, vezes E na 4,359J, tá? Beleza? Então, esse E na menos 9 aqui, ó, nós vamos colocar em evidência. E aqui ó, nós vamos aplicar a equação de Euler, tá?
Então, isso aqui vai ficar E na menos 9t. Quem que é esse menos 9, pessoal? Esse menos 9 é o coeficiente de amortecimento que eu comentei lá na aula, tá? É o que eu comentei lá na aula. Então, isso aqui, ó, não sei se vai caber aqui, não vou botar o traço ainda. Mas quando eu tenho um número assim, ó, E na J vezes um número aqui, por exemplo, um ômega, tá? Isso aqui vira cosseno de ômega mais J vezes seno desse ômega, tá? É isso aí que acontece. E se tiver um menos, o menos vai aparecer aqui no meio, tá? Então, se a gente olhar aqui, ó, o que que acontece? Isso aqui vai ficar cosseno, só que tem um A1 na frente, né, pessoal? Então, aqui vai ficar A1 vezes cosseno de quem? 4,359. O J não vem para dentro, tá? Fica só assim, ó. Mais, e o J vai aparecer aqui fora. Seno de 4,359 vezes t, ok? É isso aqui. Vamos colocar um... É isso aí, tá? E daí aqui, ó, vai aparecer... vamos ter que colocar um parênteses aqui do lado de fora. Esse aqui é um parênteses, tá? Esse cara aqui, vamos colocar uma chaves, tá? Que ele começou aqui, ó, no A1. Tudo isso aqui está multiplicado pelo A1, tá? Mais, tá? A segunda parte, tá? A segunda parte tem um A2, tá? Vezes isso aqui também, tá? Vezes quem? Um cosseno de 4,359 vezes t. E agora aqui, ó, pessoal, tem, aqui tem um menos, né? E veio um menos daqui, ó, tá? Tem um menos. Então vai aparecer menos j vezes seno de 4,359t, ok? E fecha o parênteses, tá? E daí fecha aquela chave lá de fora, daqui, ó, tá? Então agora o que que eu posso fazer? Eu posso agrupar alguns termos aí. Então isso aqui vai ficar o e na menos 9t, tá? Aquele colchetes lá. E aqui eu tenho um cosseno de 4,359, aqui também tem um cosseno, tá? A única diferença desses dois é que um está multiplicado por A1 e o outro está multiplicado por A2. Tá? Então eu vou colocar aqui ó, A1 mais A2. A1 mais A2 vezes cosseno de 4,359 vezes t, tá? Vezes t, ok? E aqui ó, vai ficar mais um j vezes quem? A1 menos A2 vezes seno de dessa frequência aqui, né? Porque está dentro do seno e cosseno é uma frequência, 4,359 vezes t, ok? E daí fecha esse cara aqui também, tá? Então, isso aqui, ó, pessoal, isso aqui, ó, é uma constante K1, tá? E isso aqui, ó, é uma constante K2, tá? Essas duas constantes que nós temos que encontrar usando as condições iniciais, tá? Então, IL de t vai ser I na menos 9 vezes t, vezes quem? O K1 vezes cosseno de 4,359 vezes t, mais um K2, tá? Vezes seno de 4,359 vezes t. Ok? Então, esses dois K1 e K2 são números que a gente precisa encontrar, tá? Que são números reais, tá? Não vai aparecer número complexo aqui na solução, tá? Então, como é que a gente faz para encontrar esse K1 e esse K2, tá? Então, aí a gente vai ter que fazer uma derivada também, tá? E usar aquelas duas condições iniciais que a gente já tinha desde antes, tá? Então, vamos pegar e recuperar aqueles valores lá que a gente tinha. Então, levando em conta, pessoal, essa condição inicial aqui, ó, o que nós podemos fazer? Nós temos que pegar e substituir esses valores aqui dentro e ver se a gente consegue tirar, fazer aparecer o valor de K1 e de K2, tá? Como é que a gente faz isso? Então, vamos substituir esses valores ali nessa equação, tá? Então, primeira coisa. Então, pessoal, só vou pegar esta corrente aqui, ó, vou levar lá para cima, tá? Porque a gente vai precisar substituir alguns valores nela, tá? O que nós precisamos? Nós precisamos calcular o IL de 0 mais, tá? Então, o IL de 0 mais eu vou substituir nessa equação aqui. Então, vai dar E
na menos 9 vezes 0, tá? Vezes isso aqui. Então, vai dar K1 vezes cosseno de, tem que chegar mais perto para ficar menor minha letra, cosseno de 4,359 vezes 0, tá? Mais K2 vezes seno de 4,359 vezes 0. Tá? Então, fecha aqui e fecha esse colchetes aqui, ó, tá? Então, quando é que vai dar isso aqui, pessoal? IL de 0 mais isso aqui vai dar... Então, quando é que vai dar esse cálculo aqui? E na 0 é 1, tá? Então, isso aqui vai dar 1 vezes. Cosseno de 0 é 1 também. Então, isso aqui vai dar K1. Mais, quanto que é seno de 0? Seno de 0 é 0, tá? Tudo isso aqui vai dar IL de 0, tá? Só que quanto que é o IL de 0, pessoal? IL de 0 tem que dar 1 ampere, tá? Tem que dar 1 ampere. Então, nós já vamos substituir aqui, ó, 1 ampere. Logo, o meu K1, tá? Vale 1, tá? Esse aqui é o meu K1, beleza? K1 saiu fácil, né? Agora vamos fazer o K2, tá? Como é que a gente faz o K2? O K2 nós precisamos fazer a derivada, tá? Então isso aqui vai dar, nós temos que fazer a derivada de t de quem? De toda a nossa equação, dessa equação de baixo aqui. Olha que legal fazer uma derivada de um produto de equações. E na menos 9 vezes t vezes tudo isso aqui, tá? Isso aqui vai dar K1 vezes cosseno de 4,359 vezes t mais... Eu já vou pegar aqui, pessoal, o K1 eu já posso colocar aqui, tá? Mas eu vou colocar no próximo passo, tá? Só para não parecer que ele surgiu do nada. Vezes seno de 4,359 vezes t, tá? Beleza? Então tem que fazer a derivada desta equação aí, tá? Agora eu posso apagar isso aqui. Vamos fazer essa derivada. Isso aqui, pessoal, é a derivada de um produto. Então é como se eu estivesse fazendo isso aqui, ó, né? Derivada de f de t vezes a g de t, tá? Quanto que dá isso aqui? Isso aqui é a derivada da primeira, né? Vezes a segunda, mais a segunda vezes a derivada, a primeira vezes a derivada da segunda, tá? Então, quem que é a primeira equação? O f de t. Vamos chamar dessa equação aqui, ó. E essa que está entre colchetes é o nosso g, tá? Então, essa derivada vai ficar quem? Primeiro, a derivada da primeira equação. Então, derivada de e na menos 9. Então, essa derivada de exponencial a gente já fez. É só o menos 9 que vem para frente, tá? Menos 9 vezes e na menos 9t. Vezes quem? Vezes tudo isso aqui. K1 vezes cosseno de 4,359 vezes t, mais K2 vezes seno de 4,359 vezes t, ok? Fecha parênteses. Mais, agora a segunda parte, é a primeira equação, e na menos 9 vezes t, vezes a derivada disso aqui tudo, tá? Derivada disso aqui tudo. Então, vamos lá. Derivada dessa equação. O K1 vai aparecer aqui, direto, né? Porque é uma constante. Então, derivada do cosseno. Derivada do cosseno, pessoal, é menos seno, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, derivada de t de cosseno de ômega t. Isso aqui é quanto? Isso aqui é menos... Quando eu estou derivando, esse ômega vem para frente. Então, vai ficar menos ômega seno de ômega t, tá? Então, isso aqui, ó, esse 4, vai vir para frente. 4,359. Derivado do cosseno, então vai dar seno de 4,359 vezes t. Ok? Depois a segunda parte. Então vai dar derivada do seno. Derivada do seno é cosseno, né? Então, vamos fazer caber aqui em algum lugar. Isso aqui vai dar derivada de dt de seno de ômega t. Isso aqui, pessoal, é ômega vezes derivada do seno é cosseno. Tá? Então, aqui dentro vai ficar, já foi a primeira parte, menos, né? Ou mais, né? Porque a derivada do seno vai dar cosseno. Então, vai dar K2. Então, vai dar K2, derivada do seno é cosseno. E essa frequência vem para frente. Então, vai ficar 4,359 tá? Vezes, então, cosseno de... Espaço. Tá acabando a folha.
cosseno de 4,359t. Fecha e fecha o colchetes lá. Nossa Senhora. Tá? Beleza? Então temos aí, ó, podemos colocar essas equações aqui lá em cima, tá? Ok? Então agora nós temos a equação, da derivada, tá, pessoal? E quanto é que vale esta derivada, tá? Quanto é que vale essa derivada? Essa derivada nós acabamos de calcular antes, tá? Ela vale menos 6, né? Tá aqui, ó, dIL dt. Então, isso aqui, pessoal, é a derivada, tá? Que é a equação do... Isso aqui é o nosso dIL dt, ok? Então, isso aí, pessoal, é a nossa derivada do dIL, tá? O que nós temos que fazer? Nós sabemos que dIL dt em t igual a 0 mais, isso aqui vale quanto? Vale menos 6, ó. Menos 6. Então, nós temos que substituir zero nesta equação aí, ó. Vocês vão ver que vai eliminar muita coisa, tá? Então, vai ficar menos 9 e na zero, tá? Que vai dar 1. Aqui vai ficar K1 vezes cosseno de... Como aqui vai multiplicar por zero, eu já vou colocar zero direto aqui, tá, pessoal? E aqui vai ficar mais K2 vezes seno de zero, tá? Mais, aqui vai ficar I na zero, né? Que vai dar 1. E daí, desse lado aqui, que vai dar uns termos mais diferentes. Que daí vai ser... vai dar menos K1 vezes 4,359 vezes seno de zero, tá? Mais K2 vezes 4,359 vezes cosseno de zero, tá? Quanto é que vai dar tudo isso aí, pessoal? Tá? Quanto é que vai dar tudo isso aí? Isso aqui vai dar... e a gente sabe que tudo isso aqui tem que dar menos 6, né? Então, isso aqui vai dar menos 9, tá? Tá, isso aqui vai dar menos 9 vezes e na zero é 1. Isso aqui vai dar... Cosseno de zero é 1. E o K1 vale 1, né, pessoal? Tá? Aqui eu já vou substituir. K1 vale 1. Tá? Então, isso aqui vai dar 1. Cosseno de zero é 1. Seno de zero é 0. Tá? 0. Então, tudo isso aqui deu isso aqui. Mais, quanto que é I na zero? I na zero é 1 vezes... Vamos olhar aqui. Seno de zero é 0. Tá? Então, deu 0. Sobrou quem? Só isso aqui, ó. Que isso aqui vale 1. Tá? E aqui vai ficar mais 1. Aqui é vezes seno, né? Então, cortou essa parte aqui. Vai ficar aqui, ó, mais... Então, isso aqui vai dar vezes K2 vezes 4,359. E do outro lado vai dar menos 6. Tá? Então, esse menos 9 vai passar para o outro lado. Tá? Vai ficar assim, ó. K2 vezes 4,359. Tá? Igual, esse 9 vai passar para o lado positivo, vai ficar 9 menos 6 vai dar 3, tá? Então, o K2 vai dar 3 sobre 4,359, tá? Isso aqui vai dar, então, 3 dividido por esse número ali, que vai dar 0,688. 0,688, tá? Então, esse aqui é o K2, tá? Achamos, então, a equação final. Nossa, depois de todo esse cálculo, o lugar do K1 aqui, então, é 1, e no lugar do K2 é 0,668, tá? Vou ter que pegar mais uma página aqui para a gente continuar o cálculo. Então, pessoal, olhando aqui, ó, só peguei aquela equação que nós acabamos de encontrar, né? Nós encontramos o K1 e o K2. Então, a nossa equação final, ela vai ficar aqui no lugar do K1 vai ser 1, né? 1. E aqui no lugar do K2 vai ser, então, 0,668, tá? Isso aqui, ó, pessoal, 688, né? Então, isso aqui, pessoal, é a nossa equação da nossa corrente, tá? Então, o que nós podemos fazer aqui? Podemos pegar e verificar se ela está correta, tá? Vamos pegar um IL de 0 aqui, 0 mais. Isso aqui vai dar E na 0, né? Vezes 1 vezes cosseno de 4,359 vezes 0, né? Mais 0,688 vezes seno de 0, tá?
fechar assim, né? Então, isso aqui a gente vai ver que vai dar cosseno de zero, isso aqui vai dar 1 vezes 1 vezes e na zero, que é 1 também. E aqui seno de zero é zero. Então, isso aqui vai dar então 1 ampere, tá? Exatamente como nós tínhamos calculado antes, tá? Beleza? Então, dá um pouquinho de trabalho, mas é possível fazer da mesma forma, tá? O que faltou ainda? Faltou agora pegar e calcular, e se a gente colocar, a gente pode calcular também I de IL de infinito aqui, né? Só para verificar, isso aqui vai dar I na menos infinito vezes cosseno, isso aqui daí, o cosseno, vai dar cosseno de infinito, mais 0,688 vezes seno de infinito, tá? Então, cosseno de infinito, isso aqui vai ser um número entre 0 e 1. E esse seno de infinito é um número entre 0 e 1, porque isso aqui não converge para um número, tá? Não converge para um número. Só que o e na menos infinito vai ir para zero muito mais rápido, tá? Então, isso aqui vai ir para zero, tá? Então, isso aqui vai dar 0 amperes, como a gente já tinha calculado antes, tá? Ok? Então, o que faltou aqui, pessoal? Faltou vocês fazerem a análise para tensão. Então, aqui, pessoal, o que faltou agora? Faltou vocês pegarem e analisar esse circuito aqui para t maior que zero também e calcular o VC de t, tá? Então, quanto que é o VC de t? Como é que vocês vão fazer? Vocês vão abrir essa chave aqui, né? Da mesma forma que a gente já fazia antes, e vocês vão analisar isso aqui, ó. Como é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar isso aqui, vocês vão aplicar malhas da mesma forma, tá? Essa condição inicial aqui vocês já têm, a corrente inicial vocês já têm. Vocês podem fazer uma malha no sentido inverso aqui, tá? Então essa corrente IL aqui, ó, vocês não vão olhar nessa polaridade, tá? Se o sentido vai estar assim, vocês vão colocar as polaridades agora nesse sentido, tá? E daí essa corrente aqui vocês vão chamar a corrente do capacitor, tá? E daí vocês vão fazer o quê? Vocês vão pegar e colocar essas polaridades aqui ó, no resistor, tá? E daí vocês vão somar as tensões e fazer aquela mesma abordagem que eu mostrei na última aula, tá? E daí a condição inicial do capacitor é aquela que vocês já tinham encontrado, tá? Na mesma polaridade que eu estou pedindo para vocês, tá? Mesma polaridade que eu estou pedindo. Então a condição inicial do capacitor é 6, né? 6 volts, tá? Então aqui é 6 volts. E, pessoal, que vocês têm que considerar uma corrente invertida, né? Porque ela está virada para cima, tá? Tem que estar nesse mesmo sentido. Então, o IL de zero mais aqui, pessoal, ele vai ser menos 1 ampere, porque ele está no sentido contrário daquele que vocês estavam analisando desde o início. Porque lá no início a corrente estava descendo. E aqui vocês estão colocando ela usando a corrente do capacitor, que está no sentido inverso. Então, ela vai ficar invertida aqui, tá? Só isso que tem que cuidar. No resto, vocês conseguem fazer, sigam a mesma abordagem que eu mostrei para vocês ali, e vocês acham a tensão no capacitor, tá? É bem tranquilo, tá? Feito.